Você provavelmente passou a vida inteira ouvindo que o Brasil é um país estatista demais, que o peso da máquina pública é um sintoma de uma esquerda onipresente, que trava o progresso, que Brasília é um leviatã alimentado por ideologias de controle social. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre a esquerda econômica no Brasil é na verdade um grande teatro de sombras? E se eu te provasse, com os números do orçamento e as assinaturas nos decretos, que o Brasil nunca, em mais de 130 anos de república, teve uma política econômica que pudesse ser classificada como de esquerda em sua essência? Para começar essa jornada, precisamos primeiro explodir o maior mito da nossa história. A ideia de que um Estado grande é sinônimo de governo de esquerda. Olhe para trás, olhe para a era Vargas. Olhe para os generais da ditadura militar. Eles criaram a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN e centenas de outras estatais. Eles intervieram nos preços, controlaram o câmbio e ditaram o rumo da indústria. Mas pergunte-se, a quem esse gigantismo servia? O Estado brasileiro nunca cresceu para redistribuir a riqueza acumulada no topo. Ele cresceu para garantir que o topo continuasse existindo. O que chamamos de presença do Estado foi, na verdade, o maior programa de subsídio privado da história do Ocidente. Enquanto o discurso público falava em soberania nacional, o dinheiro do pagador de impostos era drenado para construir a infraestrutura que as elites agronegocistas e industriais não queriam pagar do próprio bolso. O Brasil é o país onde o lucro é privado, mas o risco e o custo da infraestrutura são sempre socializados. Chamamos isso de estatismo, mas o nome correto é capitalismo de compadrio. O fantasma da ameaça comunista ou da gestão socialista sempre foi o espantalho perfeito, usado convenientemente para assustar o mercado e justificar arroxos salariais. Enquanto, nos bastidores, o orçamento real era decidido em jantares, onde a esquerda nunca foi convidada. Se você olhar para o índice de Gini, que mede a desigualdade, verá que ele é uma linha quase reta de injustiça que atravessa décadas, independentemente de quem ostenta a faixa presidencial. O Brasil é um país onde o pobre paga imposto sobre o consumo do arroz e do feijão, para que o Estado possa oferecer juros subsidiados para o grande empresário comprar seu jato particular. Isso não é esquerda. Isso não é socialismo. Isso é uma estrutura de castas disfarçada de democracia liberal. Neste vídeo, eu vou desmascarar a farsa ideológica brasileira. Vou te mostrar como a nossa arquitetura tributária foi desenhada para ser um mecanismo de transferência de renda invertido, do pobre para o rico. Vou revelar por que as reformas que realmente definiriam um governo de esquerda, menos como a tributação de lucros e dividendos ou a reforma agrária, são tratadas como crimes de lesa pátria em Brasília, enquanto o pagamento de juros da dívida pública, que consome quase metade do que o país arrecada, é visto como uma lei da natureza intocável. Prepare-se, o que você vai ver agora não é uma defesa partidária, mas uma autópsia econômica de um país que se diz dividido entre direita e esquerda, mas que na prática é governado pelo mesmo consenso financeiro desde que o primeiro marechal proclamou a República. O Brasil nunca experimentou a esquerda econômica, porque o sistema brasileiro foi construído especificamente para tornar essa experiência impossível. Vamos entender como essa engrenagem de ferro funciona. P. A por P. A, começando pelo homem que todos acham que foi o pai dos pobres, mas que foi, na verdade, o arquiteto do controle estatal para as elites. Getúlio Vargas. O palco está montado, as cortinas estão abertas, e a verdade por trás do orçamento brasileiro é muito mais sombria do que qualquer briga de rede social pode sugerir. Bem-vindo à autópsia do poder. Para entender por que a esquerda econômica é um conceito estrangeiro no Palácio do Planalto, precisamos olhar para o homem que moldou o Brasil moderno. Getúlio Vargas. A narrativa oficial o chama de pai dos pobres, mas a contabilidade da história revela um arquiteto do capital. Quando Vargas assume o poder, em 1930, o Brasil era uma fazenda gigante, refém do preço do café e de uma elite agrária que se recusava a investir em qualquer coisa que não fosse terra e saca de grão. O que Vargas fez não foi uma revolução socialista, foi uma operação de salvamento do capitalismo nacional. Ele entendeu que, se o Estado não construísse as fábricas de base, o Brasil continuaria sendo uma colônia agrícola para sempre. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce não foram atos de amor ao povo,
foram subsídios maciços para a burguesia industrial que estava nascendo. O Estado assumiu o risco. O Estado colocou o capital. O Estado construiu a estrutura, para que o setor privado pudesse lucrar em cima de aço e minério baratos. Enquanto ele dava direitos trabalhistas com uma mão, através da CLT, ele amordaçava os sindicatos com a outra, colocando-os sob o controle direto do Ministério do Trabalho. Isso não é política de esquerda, é corporativismo de inspiração fascista. Um modelo onde o Estado arbitra o conflito entre capital e trabalho, para garantir que a produção nunca pare e que o lucro nunca seja ameaçado por uma revolução real. Avance o relógio para 1964. Os militares tomam o poder, sob o pretexto de combater a ameaça vermelha de João Goulart. Mas o que eles entregam economicamente? O maior surto de estatismo da nossa história. Durante o regime militar, o número de empresas estatais saltou de cerca de 40 para mais de 500. Se tamanho de Estado fosse régua de ideologia, os generais teriam sido os maiores esquerdistas da América Latina. Mas olhe para onde o dinheiro ia. O chamado milagre econômico foi um banquete para as grandes empreiteiras e para o sistema financeiro. O regime militar praticou um national desenvolvimentism autoritário que esmagou o salário mínimo, proibiu greves e aumentou a concentração de renda a níveis pornográficos. O PIB crescia 10% ao ano, mas o bolo, como dizia o ministro Delfim Neto, precisava crescer para depois dividir. Um depois que, logicamente, nunca chegou para a classe trabalhadora. Foi nesse período que consolidamos o que chamamos de capitalismo de Estado. O governo se endividava em dólares no exterior para construir hidrelétricas e rodovias que serviam para escoar a produção de empresas privadas que não pagavam impostos condizentes. O Estado brasileiro tornou-se o fiador de luxo de uma elite que detesta o livre mercado, mas ama o orçamento público. Quando a crise da dívida chegou nos anos 80, o Estado estava quebrado, mas as fortunas privadas construídas à sombra das estatais estavam protegidas. É aqui que o espectador precisa acordar para a realidade. No Brasil, a intervenção estatal nunca foi uma ferramenta de justiça social, mas um mecanismo de modernização conservadora. A esquerda é usada como um rótulo de conveniência por aqueles que querem manter o status quo. Se um governo quer taxar lucros e dividendos para financiar hospitais, chamam-no de comunista. Mas quando o Estado injeta bilhões para salvar bancos quebrados, ou perdoa dívidas bilionárias de grandes frigoríficos, chamam isso de estratégia nacional. Essa hipocrisia é o alicerce da nossa economia. A estrutura tributária que herdamos desses períodos é o maior crime silencioso contra o povo brasileiro. Enquanto países de esquerda, ou até social-democracias europeias, focam a cobrança de impostos na renda e no patrimônio, o Brasil foca no consumo. Isso significa que o porteiro e o bilionário pagam o mesmo imposto sobre o quilo do feijão, mas o bilionário não paga nada sobre o lucro que recebe de suas ações. Essa engenharia perversa garante que a pirâmide social brasileira seja de concreto armado. O Estado brasileiro é um Robin Hood às avessas. Ele tira de quem tem pouco para garantir que quem tem muito nunca perca. E o mais bizarro é que conseguiram convencer metade da população de que lutar contra isso é ideologia de esquerda radical, quando, em qualquer país sério do mundo, isso seria apenas o básico do liberalismo clássico ou da justiça fiscal. O mito do estatismo esquerdista no Brasil é a cortina de fumaça que esconde um sistema de castas onde o Estado é o braço forte que protege o privilégio e a mão pesada que disciplina a pobreza. O Brasil não tem um Estado que gasta muito com os pobres. O Brasil tem um Estado que gasta mal para sustentar um topo que se recusa a caminhar com as próprias pernas sem uma muleta pública. E se você acha que a redemocratização mudou esse DNA, prepare-se para o próximo bloco, porque vamos analisar como o sistema aprendeu a domesticar até mesmo aqueles que prometiam a mudança. A redemocratização do Brasil trouxe a promessa de que finalmente a vontade popular ditaria os rumos da economia. Mas o que vimos foi o nascimento de uma nova tecnologia de poder, a armadilha da conciliação. Para entender por que a esquerda econômica nunca desembarcou de fato em Brasília, precisamos olhar para o que aconteceu quando o Partido dos Trabalhadores finalmente chegou à presidência em 2003. O mundo esperava uma ruptura, o mercado financeiro tremia com a possibilidade de um calote na dívida ou de uma guinada socialista. O que recebeu, no entanto, foi a carta aos brasileiros. Ali, antes mesmo da posse, o pacto foi selado.
o governo cuidaria do social, desde que não encostasse um dedo na estrutura de lucros do andar de cima. O que se seguiu nos 13 anos seguintes foi um fenômeno curioso, que muitos chamam de lulismo, mas que na ponta do lápis foi uma social-democracia de baixíssima intensidade financiada por um boom de commodities. Sim, milhões de pessoas saíram da miséria. O Bolsa Família tornou-se referência mundial e o consumo popular explodiu. Mas olhe para o outro lado da moeda. Durante os anos de maior esquerdismo da nossa história recente, os bancos brasileiros registraram os maiores lucros de sua existência. Como isso é possível em uma política supostamente de esquerda? A resposta está no tripé macroeconômico. Metas de inflação C, índice flutuante E. Principalmente o superávit primário. O superávit primário é, em termos simples, a economia que o governo faz, cortando investimentos em saúde, educação e infraestrutura para garantir que o dinheiro esteja lá para pagar os juros da dívida pública aos detentores de títulos, ou seja, ao sistema financeiro. O Brasil tornou-se um paraíso rentista disfarçado de paraíso social. O governo de esquerda operou como um síndico eficiente de um prédio onde os moradores do porão ganharam uma pintura nova, enquanto os donos da cobertura compravam o prédio vizinho. Nunca se discutiu seriamente uma reforma tributária progressiva. Nunca se taxou lucros e dividendos, algo que até os Estados Unidos, o coração do capitalismo mundial, fazem há décadas. No Brasil, se você trabalha e recebe um salário, você é tributado na fonte. Se você é um acionista e recebe 10 milhões de reais em dividendos, o seu imposto é zero. Esse é o DNA da economia brasileira, que nenhum governo de esquerda ousou desafiar de frente. O modelo de conciliação de classes permitiu avanços reais na base da pirâmide, mas manteve a estrutura da pirâmide intacta e, em muitos aspectos, mais rígida. Quando o ciclo das commodities acabou e a economia estagnou, a fragilidade desse modelo ficou exposta, sem reformas estruturais que retirassem o peso das costas dos pobres e taxassem a riqueza acumulada. O governo ficou sem fôlego fiscal. E o que o sistema fez? No momento em que a conciliação não era mais lucrativa para o topo, o tapete foi puxado. O impeachment de Dilma Rousseff e a subsequente guinada liberal de Temer e Bolsonaro não foram desvios de rota. Foram o sistema retornando ao seu estado natural de proteção absoluta do capital. A esquerda no Brasil foi permitida enquanto era funcional para aumentar o mercado consumidor, mas foi descartada no momento em que sugeriu que o andar de cima precisava pagar a conta da crise. O espectador precisa entender que políticas de assistência social, por mais nobres e necessárias que sejam, não constituem por si só uma economia de esquerda. Uma economia de esquerda altera as relações de propriedade e a distribuição do excedente econômico. O Brasil apenas geriu a pobreza de forma mais humana, por um período, sem nunca enfrentar o monstro do rentismo que devora quase metade do orçamento federal todos os anos. O resultado é que hoje temos uma população que briga nas ruas por ideologias, enquanto a política econômica real continua sendo decidida por um punhado de diretores de bancos e grandes fundos de investimento que nunca foram votados por ninguém. A democracia brasileira é um sistema onde você pode escolher a cor da bandeira no palácio, mas não pode escolher o destino do seu imposto, que já está carimbado pelo sistema financeiro antes mesmo de sair do seu bolso. No próximo bloco, vamos mergulhar nas reformas proibidas, as pautas que são o verdadeiro teste de fogo para saber se um governo é de esquerda e por que elas são tratadas como tabus radioativos na nossa política. Prepare-se para entender o que realmente assusta quem manda no Brasil. Se você quer saber se um governo é de esquerda na economia, não olhe para a cor da bandeira ou para o fervor dos discursos no palanque. Olhe para o que ele faz com a estrutura de privilégios que sustenta o país. No Brasil, existe uma lista de temas que chamamos de reformas proibidas. São pautas que, se tocadas, provocariam uma mudança real na distribuição de poder, mas que são tratadas como tabus radioativos por todos os ocupantes do Palácio do Planalto. A primeira delas é a reforma tributária progressiva. Em quase todo o mundo desenvolvido, o imposto incide sobre quem ganha mais. Nos Estados Unidos ou na Europa, as alíquotas de imposto de renda para os multimilionários são significativamente altas, e a taxação sobre heranças pode chegar a 40% ou 50%. No Brasil, vivemos em um espelho invertido. Nós tributamos o consumo, o que significa que o imposto está no arroz, no feijão, na conta de luz e no combustível. Como o pobre gasta tudo
que ganha para sobreviver. Ele entrega proporcionalmente muito mais do seu suor para o Estado do que o rico que poupa e investe. Mas o verdadeiro crime está na isenção de lucros e dividendos. Desde 1995, por uma canetada do governo FHC, que nenhum governo de esquerda posterior revogou. Quem recebe lucros de empresas não paga 1 centavo de imposto de renda sobre esse valor. É uma jabuticaba perversa. O Brasil é um dos raros países do planeta onde o trabalho é penalizado e o capital é premiado com a imunidade total. Falar em mudar isso em Brasília é o suficiente para ser rotulado de radical, quando na verdade é apenas o padrão básico de qualquer democracia capitalista moderna. A segunda reforma proibida é a reforma agrária. O Brasil nasceu de sesmarias e capitanias hereditárias, uma lógica de concentração de terras, que nunca foi quebrada. Países como a Coreia do Sul, o Japão e os próprios Estados Unidos entenderam, ainda no século XIX ou logo após a Segunda Guerra, que não existe mercado interno forte sem distribuir terra para quem nela quer produzir. No Brasil, a terra continua sendo um ativo de especulação e poder político. O agronegócio, que se vende como moderno e tecnológico, é o setor que menos paga impostos e o que mais recebe subsídios e perdões de dívidas bilionárias do governo. A esquerda econômica no Brasil nunca teve coragem de enfrentar o latifúndio, porque o latifúndio é o dono do Congresso. Sem reforma agrária, o Brasil condena milhões ao eixo do rural e à favelização, mantendo uma estrutura colonial de exportação de matéria-prima bruta enquanto importa tecnologia. A terceira e mais obscura das reformas é a auditoria da dívida pública. Quase metade de tudo o que o governo arrecada com seu imposto é drenado diretamente para o sistema financeiro, na forma de juros e amortizações de uma dívida que nunca foi auditada de forma independente. É um ralo de dinheiro público que alimenta o rentismo e impede o investimento em saúde e educação. Um governo de esquerda real questionaria a legitimidade desses juros estratosféricos que enriquecem uma meia dúzia de famílias enquanto o país estagna. Mas o que vemos é o contrário. Os governos se orgulham de serem bons pagadores, o que na prática significa serem bons cobradores de impostos dos pobres para transferir para os bancos. Essas reformas são proibidas porque elas mexem no DNA do Brasil. Elas transformariam o país de uma colônia de exploração em uma nação soberana. E é por isso que, toda vez que o movimento popular tenta pautar esses temas, o sistema reage com uma violência desproporcional, usando a mídia e o poder judiciário para criminalizar qualquer tentativa de mudar a regra do jogo. O Brasil nunca teve uma política de esquerda, porque o custo de enfrentar essas três frentes é o fim do próprio governo. O sistema brasileiro prefere o colapso à reforma. Prefere a fome à taxação das grandes fortunas. Prefere o atraso ao desenvolvimento distribuído. Enquanto essas pautas forem tratadas como utopias ou perigos ideológicos, continuaremos sendo um país rico com um povo pobre, governado por uma elite que usa o Estado como seu caixa eletrônico particular. No próximo bloco, vamos entender quem são os verdadeiros donos dessa engrenagem e como eles garantem que, não importa em quem você vote, o plano econômico deles seja o único que chegue ao Diário Oficial da União. Prepare-se para conhecer a estrutura de ferro que governa o Brasil das sombras. Para entender por que o Brasil é o cemitério das ideologias de esquerda, você precisa parar de olhar para o Palácio do Planalto e começar a olhar para a estrutura de ferro que sustenta Brasília. Existe um governo invisível que não passa pelas urnas, mas que detém a chave do cofre e o poder de veto sobre qualquer política pública. Esse sistema é composto por um tripé inabalável: o mercado financeiro, o agronegócio exportador e o chamado Centrão Parlamentar. Essa é a verdadeira coalizão que governa o Brasil desde 1988, e ela possui uma alergia hereditária a qualquer política que cheire a distribuição de riqueza. Comecemos pelo mercado financeiro. No Brasil, o Banco Central, agora formalmente independente, atua como um vigia dos interesses rentistas. Sempre que um governo ensaia aumentar o investimento público para gerar emprego ou expandir direitos, o mercado reage com o que chamamos de terrorismo econômico. O dólar sobe, a bolsa cai, e os editoriais dos grandes jornais começam a falar em irresponsabilidade fiscal. O teto de gastos e as regras fiscais brasileiras não são leis da física. São camisas de força desenhadas para garantir que o pagamento dos juros da dívida seja sempre a prioridade absoluta, antes da merenda escolar ou do leito de hospital. Qualquer presidente que tente romper esse cerco enfrenta a ameaça imediata
de um colapso econômico, fabricado pela especulação. O segundo pilar é o agronegócio. O Brasil se orgulha de ser o celeiro do mundo, mas essa pujança esconde uma dependência colonial. O agronegócio brasileiro é viciado em crédito barato do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e em isenções fiscais que beiram o absurdo, como a Lei Candir, que desonera as exportações de produtos primários. Enquanto o setor fatura em dólar, ele pressiona o governo para manter o câmbio alto, o que encarece o preço dos alimentos para o brasileiro comum que ganha em reais. Esse setor controla a maior bancada do Congresso e impede qualquer discussão sobre reforma agrária ou preservação ambiental que limite sua expansão. É um Estado dentro do Estado. E, finalmente, temos o Centrão, o consórcio de partidos sem ideologia que transforma o orçamento da União em um balcão de negócios. Para um presidente governar, ele precisa entregar fatias do orçamento para esses parlamentares. O resultado é o que vemos hoje. As emendas parlamentares e o orçamento secreto drenam bilhões que deveriam ser usados em planejamento estratégico nacional, para serem pulverizados em currais eleitorais. Essa estrutura de ferro cria um filtro onde apenas as políticas que não ameaçam o lucro do capital financeiro e a renda da elite agrária conseguem passar. É por isso que, na prática, a economia brasileira é gerida por um consenso tecnocrático, que ignora o resultado das eleições. O ministro da Fazenda, não importa o partido, acaba se tornando um despachante dos interesses da Faria Lima. Se ele não for, ele cai. Se ele resistir, o sistema trava o país. O espectador precisa entender que o Brasil vive uma democracia formal, mas uma oligarquia econômica real. A esquerda é permitida como uma grife cultural, como uma pauta de costumes ou como uma assistência social de emergência, mas ela é proibida de entrar na sala onde se decide a taxa de juros e a partilha do excedente nacional. O sistema brasileiro foi desenhado para ser a prova de povo. Ele permite que você vote, mas não permite que você mude a lógica de quem ganha e quem perde no final do dia. O Brasil é um país onde o conflito de classes foi substituído pela gestão da sobrevivência, sob as ordens do mercado. Essa engrenagem é tão eficiente que ela consegue cooptar até os líderes mais radicais, transformando revolucionários em gerentes de crise e reformistas em conservadores por tabela. No próximo e último bloco, vamos concluir essa autópsia revelando a verdade nua e crua. O que sobra para o futuro de um país que se recusa a enfrentar o seu passado e que trata a justiça econômica como uma ameaça à ordem? Prepare-se para a conclusão final deste dossiê sobre o país que nunca foi de esquerda. Chegamos ao fim desta autópsia econômica e a pergunta que iniciou nossa jornada ecoa agora com mais força. Por que o Brasil nunca teve uma política econômica de esquerda? A resposta, depois de analisarmos as engrenagens de Vargas, o estatismo dos generais, a conciliação do PT e a muralha de ferro do sistema financeiro, é uma só. Porque o Brasil não é um país em disputa ideológica. O Brasil é uma estrutura de extração de riqueza projetada para ser imune à mudança. O que chamamos de debate político entre direita e esquerda no campo econômico é, na maioria das vezes, uma briga pela cor da tinta que vai pintar a fachada de um edifício cujos alicerces são intocáveis. A verdade nua e crua é que o Brasil é uma sociedade de castas disfarçada de mercado consumidor. Existe a casta dos donos da terra, a casta dos donos do capital financeiro e a casta da alta burocracia estatal. Abaixo delas existe uma massa de trabalhadores que financia o banquete através de um dos sistemas tributários mais injustos do planeta. Quando um governo tenta, minimamente, inverter essa lógica menos, seja através de uma taxação de lucros, de uma reforma agrária real ou de uma redução forçada dos juros, o sistema reage como um organismo vivo expulsando um vírus. Um mercado, esse ente sem rosto, mas com voz onipresente na mídia, decreta o fim da confiança. O Congresso, movido a emendas e interesses paroquiais, trava as pautas, e o Judiciário, guardião dos contratos de uma elite que se autoprotege, garante que nada mude. O Brasil nunca teve uma esquerda econômica, porque o custo de ser de esquerda no Brasil é a deposição, o isolamento ou a cooptação. Ser de esquerda na economia brasileira significaria enfrentar o rentismo que consome metade do orçamento. Significaria dizer para o agronegócio que ele precisa pagar impostos como qualquer cidadão. Significaria dizer para o sistema bancário que o lucro de centenas de bilhões em um país que não cresce é uma anomalia ética e econômica. Nenhum presidente
até hoje, teve o poder ou a coragem de sustentar esse confronto até o fim. O que tivemos foram lampejos de assistência social, momentos de distribuição de migalhas de um bolo que continuava sendo devorado pelas mesmas famílias de sempre. O espectador precisa entender que a manutenção dessa pobreza estrutural não é um erro de gestão, é uma escolha política. Um povo educado, com terra para produzir e sem o peso de impostos sobre o consumo, seria um povo que não poderia ser controlado por migalhas eleitorais ou por discursos de medo. O Brasil que nunca foi de esquerda econômica é o mesmo Brasil que se recusa a ser verdadeiramente liberal, porque o liberalismo real exigiria concorrência, fim de subsídios para bilionários e meritocracia. De fato, menos coisas que a nossa elite abomina tanto quanto o socialismo. Vivemos em um limbo corporativista onde o Estado é o saguero desemprego dos ricos, enquanto continuarmos discutindo a economia através de rótulos vazios e espantalhos ideológicos. O sistema continuará operando nas sombras, carimbando o destino do seu trabalho antes mesmo de você recebê-lo. A pergunta por que não tivemos esquerda deve ser substituída por a quem interessa que nunca tenhamos. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de enxergar através da cortina de fumaça das redes sociais e entender que o orçamento público é o território de uma guerra silenciosa que estamos perdendo há 500 anos. Se este vídeo te fez questionar as certezas que te venderam, o objetivo foi alcançado, porque o primeiro passo para mudar a estrutura é admitir que ela existe e que ela é muito mais sofisticada do que uma simples briga de camisas vermelhas contra camisas amarelas. O Brasil é um gigante acorrentado por um sistema de privilégios, que se diz patriota, mas que só tem uma pátria: o próprio lucro. E enquanto não enfrentarmos as reformas proibidas, continuaremos sendo o país do futuro, que nunca chega, porque o presente está hipotecado para quem sempre mandou. A autópsia termina aqui. O diagnóstico está dado. A cura, no entanto, não está em Brasília, mas na consciência de quem finalmente entendeu como o jogo é jogado. O que você vai fazer com essa informação agora é o que define se o próximo capítulo da nossa história será apenas mais uma repetição do passado ou o início de uma ruptura real. O sistema conta com o seu silêncio. Ele conta com a sua distração. Não dê isso a ele